Mini Cooper S 100% elétrico. Isso mesmo, cara. Esse Mini aqui abandonou o 2.0 em prol de uma motorização 100% elétrico, mas manteve os 194 cavalos. A gente já vai falar sobre isso, porque antes disso eu quero conversar sobre o visual. Quem bate o olho nesse carro percebe que é um Cooper S. Ainda assim, alguns detalhes entregam que ele é elétrico. Para começar, a gente tem o S aqui no verde, a cor verde que ficou muito associada a carros híbridos e carros elétricos. A gente tem esse para-choque com entradas menos pronunciadas quando comparado com a versão a combustão. Ainda assim, a gente tem essa entrada de ar com aletas que abrem e fecham conforme a necessidade. Essa unidade aqui está configurada no cinza, como vocês podem observar, com os detalhes em black piano. Seguindo pela carroceria, a gente tem os retrovisores com a bandeira da Inglaterra, que também é um clássico no Mini. Olha só. Mais um Szinho no verde. E os detalhes em black, com exceção da moldura em cromado. Indo pela lateral do carro, esse aqui é uma versão top, por isso a gente tem o teto panorâmico, que você já consegue observar por aqui. Olha só, teto panorâmico, a versão top é a versão de topo desse carro. A gente tem as rodas Aro 17, com esse visual que também entrega que isso é um carro elétrico. Essas rodas mais fechadas sempre demonstram que se trata de um carro elétrico ou híbrido, porque diz que rodas mais fechadas assim auxiliam na autonomia. E olha esse design aqui também com os detalhes no verde. Seguindo aqui na lateral, a gente tem onde é feito o carregamento do carro, então onde conecta ele na tomada, como vocês podem observar. Então a tomada é encaixada aqui, no mesmo local que no Mini tradicional seria o combustível, mas tem esse símbolo aqui que identifica que a gente fala de um carro híbrido ou elétrico da Mini. Olha só. Seguindo para a traseira, a gente tem o visual tradicional das sinaleiras que representam a bandeira da Inglaterra, como vocês podem observar. Mais um Szinho verde, fazendo referência ao fato do carro ser um elétrico. Olha só. O símbolo, como eu disse, reservado aos minis híbridos e elétricos. E aqui atrás vocês conseguem observar que a gente não tem nenhuma saída de escape. O que também deflagra que esse carro aqui é um carro 100% elétrico. Olha só, nenhuma saída de escape. Ainda assim, mantém o visual característico do Cooper S. Vamos aproveitar que o carro está nessa posição para a gente também dar uma olhada no interior. O interior também bem remanescente dos Mini a combustão, mas com alguns detalhes, como eu disse, que entregam o fato do carro ser um elétrico. Para começar, a gente tem mais um S verdinho por aqui, os detalhes em verde também no câmbio e no start-stop, onde liga e desliga o carro. Voltando a atenção para o teto, a gente tem o teto panorâmico. Esse carro é um 4 lugares, por mais que tenha 2 portas, por isso o teto ajuda muito, principalmente a sensação para quem está nos bancos traseiros. Olha só, tudo em couro, como vocês podem observar, mas com os bancos dianteiros com esse acabamento em alcântara, que eu particularmente gosto bastante. O símbolozinho da Mini bordado aqui nos tapetes. O volante novamente fazendo referência à bandeira da Inglaterra. E deixa eu sentar aqui para mostrar para vocês um pouco mais do interior, que por esse ano aqui mudou bastante coisa. Vou ligar o carro aqui agora, como é tradicional no Mini, liga aqui no centro. Ele não vai fazer barulho de motor, mas ele faz um barulhinho quando liga, olha só. E também levanta o head-up display. Quando desliga o carro ele abaixa, como vocês vão observar agora. Só dá um segundo. Olha só. E quando liga o carro, ele vai levantar novamente. Lá vem o head-up display. Além dele, a gente tem um cockpit 100% digital, como vocês podem observar. Uma tela grandona com todas as informações do carro. A gente vai para o sistema multimídia, uma tela de 8.8 polegadas, com o sistema mais moderno da Mini. O sistema de ar-condicionado logo abaixo, os controles do ar. Como eu disse aqui, para ligar e desligar o carro. Para definir o nível de recuperação de energia, então a gente tem o nível baixo e o nível alto, então pode ser definido por aqui. Para desligar os sensores de estacionamento, o controle de tração, ligar e desligar, e aqui dos modos de condução. A gente tem 4 modos de condução. A
A gente tem o modo Green, Green Plus, o Mid, que seria o modo normal, e o modo Sport, como vocês podem observar. Legal, né? Para baixo a gente tem o controle do câmbio, com esse detalhezinho em verde. E aqui os controles do multimídia, que podem acontecer tanto por aqui, quanto pelo touchscreen. Então tem as duas opções. Um acabamento sempre bacana que a gente tem da Mini, como vocês podem observar. Também um volante mais moderno, com acabamento em couro. Esses novos controles que a gente tem por aqui, o símbolo da Inglaterra cortado ao meio. O interior, como vocês podem ver, bastante interessante, bem acolhedor. E o carro tem uma posição de dirigir excelente, como se espera do Mini, nessa pegada go-kart. A gente também tem um som da Harman Kardon, olha só. Esse som é excelente, ainda mais com um cockpit desse tamanho, como a gente tem no Mini. É até super dimensionado, porque o carro entrega. Um dos grandes destaques do Mini sempre é o som na versão top, porque o som Harman Kardon só vem na versão top, assim como só vem na versão top o teto panorâmico, como eu mostrei para vocês. Mas agora sim, vamos falar um pouco da propulsão do carro, vamos falar um pouco da motorização, porque, acredite ou não, tem coisa para a gente conferir lá na frente. Normalmente num carro elétrico não tem muita coisa para a gente ver aqui na frente, né? Eles costumam utilizar como bagageiro, mas no caso do Mini elétrico, eles optaram por colocar o motor elétrico no mesmo local que ficaria o motor a combustão. Não dá para ver muita coisa, porque a gente tem essa capa, como vocês podem observar. Ainda assim, a gente tem o motor na mesma posição que fica o motor a combustão tradicionalmente. Legal, né? E esse motor aqui gera 184 cavalos. E a autonomia declarada pela Mini é de 234 km, o que é bem saudável, considerando ainda mais que esse aqui vai ser mais um carro de cidade, né? Até pelo tamanho, ele se dá muito bem na cidade. Mas é legal essa história da gente ter o motor. Dá para ver o motor ainda, né? Mesmo sendo um carro elétrico, a gente ainda consegue ver o motor no caso do Mini. E eu sempre achei muito legal esse visual com o capô aberto, porque o farol fica no lugar. Olha só. Legal, né? Não é combustão, mas ainda assim dá para ver o motor. Outra coisa que se mantém tradicional no Mini elétrico é a chavezinha. Olha só. A chavezinha dessa geração do Cooper S se mantém também na versão elétrica. Mas diz aí, o que acharam do Cooper S elétrico? Mantém a tradição da marca enquanto olha para o futuro? Sim ou não?